Muito interessante esse trabalho que nós vamos apresentar agora para vocês, no qual eles demonstraram, fazendo pequenos cortes, né, em tecidos musculares de fibromialgicos. Eles pegaram o quê? Este músculo estava lesionado e a pessoa reclamava que havia dor. O que ele fez? Fez uma pequena incisão, tirou a amostra do tecido e foi lá no microscópio eletrônico e constatou que havia uma lesão muito séria aqui. E totalmente diferente desse lado que ele não reclamava de dor. E eles fizeram isso também comparando este tecido com uma pessoa que não tinha fibromialgia. E perceberam que não havia nenhum tipo de problema. Tá? Então, o que foi constatado? Essa equipe fabulosa do Hospital Del Mar, em Barcelona, conseguiu provar que realmente a fibromialgia está nos pontos onde o fibromialgico reclama haver dor. Vamos falar agora sobre a teletermografia. A teletermografia é um exame feito por imagem, como vocês podem observar, onde as áreas onde o fibromialgico reclama ter dor, elas apresentam uma coloração muito mais intensa, mais viva, e no caso aqui vocês estarão vendo ela em forma de vermelho e bastante escura, né? Então ela chega de vermelho até a violácea. O que vai acontecer? Nós temos casos de pessoas com fibromialgia, são constatados já através desse exame, que não é muito comum aqui no Brasil, de ter as áreas onde eles reclamam ter dor, tem sempre uma coloração diferente. Então nós mostramos aqui algumas imagens para vocês verem como é que nós podemos perceber hoje, através desse fabuloso exame, como que é feita o diagnóstico ou até mesmo a detecção, né? Foi detectado que realmente o fibromialgico tem dor aonde ele reclama ter dor. Tá ok? Aqui tem outras imagens e aqui nós vemos, eu pus essa imagem aqui da lombalgia, mostrando que apenas a área lombar tem uma coloração bastante intensa, mostrando a dor, e mostrando onde realmente ele sente a dor, e a parte que está bem, que a pessoa não sente nenhum tipo de problema, ela está em coloração verde e amarelo claro, né? Então dá para perceber onde é o normal e onde não está normal. Hoje existe um exame chamado Sistema ACE, que é também um exame muito interessante, que já está muito difundido, principalmente na França, por sinal é um aparelho francês. Através dele nós já tivemos a oportunidade de uma médica portuguesa, nos trouxe, até por sinal ela trabalha com a lemoterapia lá em Portugal, e ela nos trouxe um aparelho desse e nós fizemos exames em algumas pessoas aqui no Brasil, tanto antes como depois, né, da lemoterapia. Ele faz todo um escaneamento da nossa saúde, né? Inclusive demonstrando qualquer tipo de anomalia, seja lesões musculares, lesões articulares e outras mais. Ele já é um aparelho regulamentado pela Anvisa e ele tem a vantagem de ser um aparelho com bastante precisão. Esse exame, nós tivemos a oportunidade aí de ver pessoas tratadas antes de serem tratadas e depois da lemoterapia, os resultados desse aparelho. Inclusive é interessante que ele demonstra o nível de estresse que a pessoa tem antes e depois que foi aliviado. Depois eles demonstram a porção de coisas, a melhoria da qualidade da saúde, assim como um termo de problemas gástricos, problemas hepáticos, problemas intestinais e tudo mais, quando normalizou, por causa de ter tratado as dores musculares, esses indivíduos, depois o exame foi constatado que eles estavam bem. Para a gente provar também, através desse exame, que não só nós estamos numa direção correta, como nós conseguimos resultados muito bons. Em 2005, nós fizemos um trabalho científico muito interessante, no qual tiveram 15 participantes, né, que são fibromialgicas, pessoas que tinham de 1 até aproximadamente 25, 30 anos de fibromialgia. Essas pessoas nós tivemos, junto com a Associação Brasileira de Medicina Complementar, nós fizemos
com a coordenação do Dr. Paulo Luiz Farber, nós fizemos um trabalho no qual nós conseguimos demonstrar o efeito da lemterapia. Na verdade, o trabalho foi avaliar, até o título do trabalho é avaliação do efeito de 10 sessões da lemterapia no tratamento da síndrome de fibromialgia. Esse trabalho teve a capacidade de mostrar, né, e demonstrar que das 15 pessoas tratadas, 14 delas faziam uso de medicação, e bastante medicação, a maioria delas. E só uma conseguia controlar suas dores e tal com acupuntura. No final de 10 sessões, nós tínhamos um quadro totalmente inverso. Nós tivemos que as pessoas que se tratavam com a lemterapia, que se trataram com a lemterapia, elas tinham invertido a situação. 97% delas não usavam mais medicação e somente uma delas ainda usava medicação. Outra coisa que também é interessante de mostrar foi o seguinte: o grupo todo antes tinha uma média de 21 dias de crise de dor por mês. Após as 10 sessões, eles passaram a ter 1,6 dias de crise por mês. Que o número 10 sessões, né, de 10 sessões, nós não conseguimos concluir quase todos os tratamentos que havia. Então nós não tivemos como fazer isso em todos, né? Nós tínhamos que completar as sessões para aqueles que precisassem mais. Apenas 3 conseguiram realmente, com 10 sessões, ficarem bem. O que vai acontecer? Nós fizemos também uma outra comparação, que é a média de atendimentos ambulatoriais por mês. Nós tínhamos uma média antes de idas ao hospital para tomar medicação, eles tinham uma média de 4 atendimentos por mês, né? Nós baixamos isso para 0,07. Apenas um caso, depois que nós iniciamos a lemterapia, ele foi uma única vez para o ambulatório médico depois disso. E, graças a Deus, nenhum deles mais precisou voltar ao ambulatório médico com crise de dor. Então, outro índice também que nós medimos também no nosso trabalho foi o índice de qualidade de vida, que nós chamamos ele de FIC, né? Que é um questionário de saber o impacto da fibromialgia no organismo dos seres humanos. O que acontece? Nós podemos observar nesse gráfico que há uma diminuição muito grande, onde está em vermelho para onde está em azul claro, né? De todos eles tiveram uma redução gradual. Quanto mais alto for o índice do FIC, mais é um impacto negativo na qualidade de vida desses indivíduos. Outra coisa que nós podemos observar também, aqui nós dividimos em subitens, são 10 subitens que avaliam a qualidade de vida. Então, nós temos um impacto na qualidade da atividade física, que antes era de 6, né? Quanto mais alto eu falei, então nós dividimos em 10. 6 baixou para 1,5. O impacto no bem-estar era 9,4, quer dizer que tinha um impacto muito grande, quanto mais perto de 10, mais, e passou para 2,3. A perda de dias de trabalho, que antes era de 6,2, um índice alto, perto, né, 60% perdiam os dias de trabalho, hoje eles passaram, depois de 10 sessões, eles passaram a 0,6. O impacto da dor na capacidade de trabalho passou de 8,4 para 2,7. Olha o quanto que reduziu também. O nível de dor corporal também reduziu bastante, sendo que nós temos que lembrar que apenas 3 dos 15 participantes tinham finalizado a terapia. Quer dizer que muitos precisavam de mais, né? Nós estamos avaliando aqui apenas o efeito de 10 sessões no quadro de fibromialgia que cada um tem. A mesma coisa, o nível de fadiga foi de 9 para 2,9. O nível de cansaço matutino de 8,9 para 2,2. O nível de rigidez corporal de 8,3 para 2,4. O nível de ansiedade e nervosismo também baixou de quase 9 para 2,5. E o nível de depressão também de 8,3 para 2,8. E de uma média geral, eles tinham um índice de impacto de 8,2, foi baixado para 2,2. E lembrando outra vez que eles não foram, nem todos, né? Só apenas 3 tinham finalizado os seus tratamentos.
Outra coisa interessante que foi vista nesse trabalho foi que nós não tivemos efeitos adversos, quase que nenhum, né? A única coisa que foi constatada foi fadiga, né? Um cansaço bastante intenso que normalmente persistia por 2 a 3 dias e sono também. Como a maioria precisa de um descanso, né, descanso da dor, e a maioria também gostaria de dormir, porque fibromialgia gera muita dor e a dor não deixa as pessoas com fibromialgia dormir, nós percebemos que até muitos agradeciam o fato de esses efeitos aparecerem. E outra coisa seria uma dor até tolerável nas áreas tratadas. Então haveria aí uma certa sensibilidade que perduraria por 2 a 3 dias. Esses foram os únicos efeitos colaterais que nós conseguimos relatar nesse trabalho. Então nós tivemos uma conclusão que a melhora da qualidade de vida sem resultar em outros danos à saúde foi o resultado de maior impacto desse trabalho. Então, a diminuição das dores, ao ponto de se obter a ausência ou até diminuição da necessidade de medicamentos, também justificou completamente a realização desse trabalho. Foi muito importante porque nós conseguimos notar pessoas que viviam tomando assim uma quantidade muito grande de medicação passar a não tomar medicação mais. E a gente sabe que precisaríamos de mais estudos, né, fazer novos trabalhos científicos para comprovar cada vez mais os efeitos da lemoterapia.